os computadores, ele que é o doutor dos computadores aqui. Hildo, pelo amor de Deus, socorra. Aí ele vem e consegue para a gente. Deus te abençoe, tchau. Muito boa tarde. Já está para a noite, né? Então, tarde, puxadinho para a noite. Chegando meio pertinho, como diz um amigo meu, para a boca da noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. Me sinto, sim, membro desta família maravilhosa, que é a família Centro Fraterno Musicalidade. Eu tenho dito a Iracema que só está me faltando a camisa. Mas está explicado a razão pela qual ainda não tenho, porque ela não encontrou o meu tamanho. Mas assim que ela encontre, eu estarei aqui com a camisa desta casa, com muita honra. A princípio, eu gostaria de dizer que nós estamos meio que caminhando desatentos. Como é que é isso? Estamos caminhando como alguém que está dormindo acordado. Essa é uma expressão de ninguém menos que Joana de Ângeles, que nos adverte que nós estamos caminhando como se estivéssemos dormindo. Como é que é isso? Como é que nós estamos desatentos? Tem uma expressão que a gente utiliza muito quando a gente encontra alguém pela manhã. Bom dia. Como vai? Todavia, damos o bom dia, os nossos votos para que o dia seja bom, é o que desejamos, manifestamos isso. Perguntamos como vai e apressadamente passamos. Deu vontade da gente perguntar. Se você não queria saber, para que perguntou? Não é isso? Mas é isso que tem acontecido nos nossos dias. Caminhamos desatentos, passando pelo tempo sem a devida observação, como estamos passando pelo tempo? O quanto estamos recolhendo das experiências que a vida tem nos possibilitado, através da vida de relação, porque estamos sempre ao lado de alguém, ainda que não seja alguém da nossa família, mas um amigo, um colega de trabalho, um colega de irmão de centro espírita. E a pergunta é: o quanto estamos aproveitando essa experiência? Quando pensávamos a respeito dessa palestra de hoje, um tema que verdadeiramente exigirá de todos nós uma avaliação interna, uma reflexão, para que essa experiência, como eu estava dizendo, ela seja produtiva na nossa vida. Sabemos que, por muito tempo, o conhecimento ele era passado através da oralidade. Nos ficavam ensinamentos para melhor memorização. Já houve um tempo assim. A crítica que fazemos a isso é que muitos ficaram só na memorização. Sabiam recitar os hinos, os cânticos, mas não se aprofundavam a ponto de utilizar aquele conhecimento, aquele ensinamento, para se tornar uma pessoa melhor, para aplicar esse conhecimento à sua vida de relação, tendo com isso ele uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de evolução. Falar de Jesus sempre nos traz assim, uma alegria muito grande, e ao lado dessa alegria, uma responsabilidade muito grande. Trazer os ensinamentos de Jesus para
refletirmos aqui acerca da pureza, que é a nossa temática desta noite, é buscarmos, como nos ensina Emmanuel, voltarmos à história para estabelecermos uma convivência psíquica com o Divino Mestre Jesus. É a melhor maneira da gente entender a mensagem de Cristo. Ensina-nos, Emmanuel, que é buscando analisar a circunstância, a época, talvez com muito esforço nos transportarmos para esse momento. E é o que propomos para esse nosso encontro de hoje. Falaremos da pureza e, a princípio, vamos entender o sentido da palavra pureza. Bom, o dicionário ele diz que, a princípio, é uma condição ou qualidade do que é puro, limpa, não tem mistura ou impurezas. Aí nós estamos falando de substâncias, né? Esta água é pura. Quando dizemos assim, o que nós estamos dizendo? Que não tem nada além da água ali, nenhuma outra substância. Por isso ela é pura. Não existem impurezas na água. Mas o dicionário também nos apresenta um conceito que é um conceito espiritual, no sentido da palavra pureza, que é virtude do que não tem maldade nem malícia, candura, sinceridade. Através deste conceito, entendemos que Jesus falava se utilizando das situações do cotidiano da vida daquelas pessoas, se utilizando dos recursos conhecidos da época para nos trazer uma mensagem espiritual, para falar das questões do espírito. E quando ele fala da pureza, ele, sem dúvida, era quem melhor podia falar. Era aquele que, como está bem dito aí no conceito, que não tinha maldade, não tinha malícia, né? não procurava ver as pessoas e as situações muito além do que os olhos e os ouvidos eram capazes de registrar. E temos, todos nós ainda, uma dificuldade muito grande desse exercício, de ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Os sons chegam, as imagens chegam. Mas a leitura que nós fazemos dessas imagens e desses sons é que irão verdadeiramente representar em que ponto da evolução nós nos encontramos, em que ponto da evolução nós estamos. Tem aqueles olhares que só identificam o que eles denominam como feio. Todo mundo tem defeitos, bem sabemos, mas também tem virtudes. Mas ela só enxerga os defeitos. Ela não vê além, como eu já disse, da situação, coisa que nós verificaremos aqui, que Jesus, com a sua pureza, assim fazia, compreendendo que a situação que nos apresenta naquele momento, naquela situação, o nosso irmão ou irmã, poderá se converter no futuro a uma realidade muito diferente daquela. Queremos sempre uma nova chance, mas não gostamos de dar ao outro a possibilidade de mudanças, não confiamos nessa mensagem maravilhosa que buscamos, que diz o contrário a isso. Mateus, no capítulo 5,
versículo 8, ele traz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lindo demais isso, né? Uma das boas aventuranças de Jesus, né? Uma das promessas, digamos assim, né, de Jesus. E aí ele fala da pureza de coração. E aí trazemos de volta o conceito que foi apresentado anteriormente. Não tem maldade nem malícia, fixemos isso, né? Não terá um olhar aonde o seu julgamento paralise a sua determinação, o seu compromisso de fazer o bem, de levantar o caído, porque isso foi o que Jesus mais fez, foi soerguer os caídos. Aqueles que chegavam diante dele, destroçados, humilhados, ele soerguia, ele encorajava, e através disso maravilhas se deram, que nos encantam até hoje, como um hino maravilhoso que, quando é ouvido, nos faz palpitar o coração. São as histórias das quais lembraremos aqui hoje. E o que tem a ver isso do nosso olhar? O que corresponde ao olhos de ver, ouvidos de ouvir? E aí trazemos de volta uma outra mensagem muito interessante. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Aí Jesus diz assim aos fariseus daquela época: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Mateus 12, versículo 34. O que Jesus está nos dizendo? Aquele que tem aquele olhar de reprovação, aquele que tem um olhar que ele só vê defeitos, ele só aponta defeitos, é do que o seu coração está cheio. Tem pessoas que eu acho interessante, que elas dizem assim: você não está vendo que essa pessoa é isso e aquilo outro? Não estou vendo isso não. Eu estou vendo que ela tem, de fato, muitas coisas a melhorar, o meu também. Mas tem. E aí tem gente que fala assim: você é besta. Meu pai, eu não me esqueço de uma das últimas conversas que nós tivemos, acho que eu já falei para vocês aqui. Eu fui visitá-lo, aí ele me chamou: meu filho, vem cá. Aí ele me disse assim: meu filho, seu pai é uma ilha cercada de inimigos. Imaginem vocês, uma ilha cercada de inimigos. A imagem, né, é assustadora. Ele disse: não, meu pai, que isso? Não é nada disso não. Aí ele me olhou: meu filho, você parece que é besta. Aí mudou de assunto. Mas, gente, é isso. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente só vê diante dos problemas, não só diante das pessoas, mas das situações que nos chegam, quando só enxergamos abismo, precisamos rever isso. Precisamos rever. Porque na intensidade que materializarmos a situação, ela irá se amplificar. Quantas inimizades por uma bobagemzinha que podia ter sido resolvida com um desculpe. Deixa para lá. Eu dizia hoje, pouco antes de vir para cá, a um sobrinho que me procurou, diante de mim, trouxe uma situação tal, eu disse para ele: olha, o que você acha?
Eu já contei para vocês que essa é a pior pergunta que alguém possa me fazer. É o que eu acho. Porque às vezes eu nem vou falar nada. Mas se ele perguntou o que eu acho, aí agora complicou. Porque agora eu tenho o que falar. De muitas coisas que eu falei para ele, eu disse assim: olha, é melhor um péssimo acordo do que uma ótima briga. Porque o que muitas das vezes motiva a briga, se não seja a causa principal, é a disputa que a gente estabelece. A disputa da razão causa um desgaste muito grande. Aí um amigo meu uma vez me falou: você precisa escolher se quer paz ou razão. Às vezes, gente, olha, não deixa para lá, como eu já disse. Vamos encontrar uma forma de resolver da melhor forma possível. Talvez eu não ganhe quanto gostaria de sair daquela situação, não tenho ganho desejado, mas é melhor um ganho menor e a gente conseguir seguir adiante, seguir em frente. Mas a gente fica nos falando: Jesus, precisamos melhorar o que temos no coração. Para que ficar guardando lixo? Lixos emocionais. Vocês já ouviram falar dos lixos emocionais? Tem gente que carrega tanto lixo emocional, que sofre tanto por isso. Mas abriu a disputa e não quer ceder nada. E tome lixo emocional. Aí o que vai acontecer com esse lixo emocional? Vai trazer problemas psíquicos, transtornos psíquicos. Aí logo está sem sono, perde sono, não consigo dormir direito. Entra num processo de ansiedade muito grande. São as toxinas desse lixo emocional. E André Luiz nos adverte quanto a isso. As gangorras emocionais. Sobe e desce, sobe e desce. Isso vai debilitando a nossa saúde. Somos as principais vítimas. Eu posso até atingir o outro, mas antes de atingir o outro, eu me fiz um mal absurdo. E talvez nem atinja o outro. Precisamos refletir quanto a isso. Precisamos ter coisas boas no coração. Coração, estou me referindo à alma. A alma. Precisamos ter coisas boas. Para que tenhamos paz. Para que possamos, de fato, fazer brilhar a nossa luz. Como nos ensina Chico Xavier, nós escolhemos viver em luz e paz ou sombra e dor. Vamos escolher viver em luz e paz e não em sombra e dor. Mas como ser puro do coração? Alguém está pensando fortemente nisso, né? Como é que é a dica? No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha a dica ali. Simplicidade e humildade. Quantos de nós sabemos o quanto nos basta? Quantos de nós sabemos? Ou vivemos numa corrida desenfreada do mais, e o mais se tornando menos, quando na verdade o menos seria mais para a gente. Aí corremos muito, e aí queremos o reconhecimento, queremos o status, e vamos nos esquecendo do essencial, porque passamos a viver da superficialidade e não na essência que irá corresponder ao estado de paz,
aí eu quero mostrar, eu quero ser reconhecido, aquela situação que a gente conhece do indivíduo que chega e diz assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? Os títulos que buscamos, não me refiro aqui à busca do conhecimento, mas quando buscamos só viver da aparência. Muitas das vezes até, por conta de a gente estar na superficialidade, buscando só o verniz da aparência, testemunhamos de maneira contrária aquilo que defendemos, aquilo que dizemos. Olha que preocupante, né? Imaginem vocês um médico aconselhando um paciente a parar de fumar e ele com maço de cigarro no bolso. Não é um contrassenso. Ele tem um conhecimento que o cigarro faz mal. Ele está orientando o seu paciente a parar de fumar. No entanto, ele está fumando. Aquele conhecimento está servindo para ele de alguma coisa? Não. Talvez até sirva para o paciente. Mas ele poderia usar aquele conhecimento ao seu favor. Não está fazendo. Então é isso que a gente precisa estar analisando, que a simplicidade, não estou aqui dizendo viver sem um conforto, não é nada disso, é possível, lógico. Mas termos a consciência de que somos muito mais importantes como seres espirituais que somos do que os títulos conseguidos. E interessante, né? Eu me recordo que eu li uma biografia de Albert Einstein, que contava que dois fatos que me marcaram assim profundamente. Achei muito interessante. Uma é que ele foi convidado pela rainha da Inglaterra para um encontro e tal, ele já era bastante conhecido, e ela mandou um carro ir buscá-lo, né, na rodoviária, no trem, trem ferroviário. Aí pediu para ele buscá-lo. E aí ele mandou carro de luxo e tal. E aí o pessoal correu, não achava ele, procurou em tudo que é canto, não achou ele. Aí voltou para dizer a rainha que não tinha encontrado ele. E aí ele foi chegando, depois de um tempo ele foi chegando. Aí disse: ele estava com a roupa bem despojada, com um violino nas costas. E aí ele não foi reconhecido porque esperavam pelo nome que ele tinha, a fama que ele tinha, que ele estaria lá cheio de polpa, todo. Mas não, tudo simples. E interessante que, ainda aproveitando um pouco da sua vida, para ilustrar o que nós estamos conversando aqui hoje, ele carregava um papelzinho no bolso. E um dia perguntavam para ele, porque sempre que ele ia receber uma homenagem, ele tirava esse papelzinho do bolso, lia e guardava. E ninguém sabia o que era aquilo. E aí um dia perguntavam para ele, o que tinha naquele papel? Aí ele contou que foi uma carta de um rapaz, não, perdão, foi um relato do pai de uma criança de 12 anos, que foi conversar com Einstein. Aí ele disse: meu filho me perguntou quem era você, né? O que você tinha feito. Aí eu falei para ele que você era o pai da física, que você tinha revelado as questões do universo. Aí, segundo o pai, o menino falou assim: só isso? Aí o que ele levava no bolso era isso. Sempre que alguém fazia homenagem a ele, elogios a ele tirava do papel e lia. Só isso. Para que ele não perdesse de vista quem de fato era. Porque tem situações onde perdemos o que Divaldo chama da identidade, de consciência de quem você é.
E isso é algo extremamente preocupante. Então ele fala da simplicidade, ser simples. E da humildade. A gente ouve muito, eu sou uma pessoa humilde. As pessoas associam humildade a pouco ou nenhum recurso econômico. Se não tem recurso econômico, eu sou humilde. Lamento dizer que talvez não. Talvez sim, mas talvez não. Porque humildade depende disso. Tem nada a ver com recurso econômico. Mas tem pessoas que são muito pobres e são extremamente orgulhosas. Tem pessoas que estão numa situação econômica muito boa e são pessoas extremamente humildes. E a gente precisa refletir a respeito disso. Porque a humildade não tem nada a ver com o fator econômico. É essa percepção de respeito que precisamos ter com todos. Olhar as pessoas não pelo que elas possuem. Para que a gente não caia nessa grande problemática que o Dr. Bezerra de Menezes vem nos chamar a atenção, dizendo que nós nos tornamos utilitaristas. O que é isso, gente? Amamos coisas, usamos pessoas. Isso é utilitarismo. Se tem importância para mim, pronto. Não deixa de ter importância. Precisamos amar pessoas e usar coisas. Não sermos escravos das coisas. De maneira nenhuma. Quando decidimos começar a agir com calma, leveza, tentando descomplicar e resolver as situações, né? Nós estamos atingindo a pureza do coração. Quando diante do outro eu tiver um olhar de calma, de leveza, aonde eu vou buscar nos valores que eu tenha construído na minha vida, os recursos para lidar com aquela pessoa, por mais difícil que ela seja, porque lidar com as pessoas que nós temos uma sinergia, lidar com as pessoas que temos laços de afetividade, é muito mais fácil, né? Mas lidar com aquelas que nos cobram mais paciência, aquelas que nos parecem querer nos testar desde o primeiro momento que batem o olho na gente. Não tem gente assim? Oh, meu Deus, lá vem fulano. Mas é fulano que precisamos. Não é isso, velho? Daí a gente olha aqui e diz assim, rapaz, ele com as transparências, oh meu Deus do céu. Já vai me pedir para... Mas é isso, gente. Mas é isso. Quando a gente, repito, quando a gente começar a vir com calma, com leveza, porque precisamos sair dessa postura de tornar as coisas mais pesadas do que elas são. Fazemos isso. Tem situações que nós não temos como resolver. Tem situações que você já buscou todas as formas para resolver. E esgotou. Se você tem consciência que você não tem mais como resolver aquela situação, confie ela a Deus. E siga. E as coisas se resolvem, gente. Se resolvem. Não estou dizendo aqui, repito, se esforce para resolver. Não perca a sua paz para resolver. Se esforce para resolver. E confie em Deus. Se esgotarem todas as alternativas, confie a Ele. Chico Xavier nos dizia que quando a gente empreende 1% de esforço para resolver as mazelas, os problemas que nos chegam, 99%
a espiritualidade age para nos ajudar. Só precisamos empregar 1% do esforço. Então precisamos, de fato, manifestar a confiança. Porque dizemos acreditar em muitas coisas, mas os nossos atos demonstram o contrário. Eu me recordo que eu estava no centro de convenções, no antigo centro de convenções, ali no Chiep. E quem foi lá para os congressos deve lembrar que quando tinha uma ventania, balançava a estrutura. Você lembra disso? Quem lembra disso aqui? Gente, um belo dia, nós estávamos num congresso lá. Não, meu irmão, e estava ventando naquele dia. Pensa aí, Bela. Gente, pensei, estava na cadeira, sentia. E me veio peixinho falar da vida após a vida. Parecia ser um negócio programado, orquestrado. Na minha cabeça, disse logo, a gente vai desencarnar aqui hoje. Ele já está preparando a gente. Para piorar a situação, estava cheio. Para piorar a situação, ele diz assim: se nós desencarnarmos aqui hoje, continuaremos nessa reunião do mundo espiritual? Gente, todo mundo olhou para a porta. Foi unânime, todo mundo olhou para a porta e não vou mentir, eu também olhei. Porque eu lembrei de Chico, quando Emmanuel disse a ele que ele precisava, no avião, que ele deveria morrer com educação. Ele disse: quem é que morre com educação? Eu vou gritar. Eu disse: se Chico é Chico, eu vou esperar muito de mim, eu vou olhar para a porta, eu vou sair, eu vou ir porque eu estava muito distante da porta. Eu não ia conseguir. Mas uma alma bondosa o inspirou e ele disse assim: não, gente, não é que vá o prédio da vaga. Aí eu também, porque no mínimo aí já veio o mundo espiritual já trazer informação que não vai ser desse jeito, agora tudo. Mas assim, gente, mas o correto não é, de fato, nós acreditamos na vida após a vida. Não é vida após a morte, não. Vida após a vida. Como é que nós, de fato, testemunhamos essa nossa fé? Precisamos refletir bastante a respeito disso. Mas assim, precisamos descomplicar as coisas e resolver. E isso a gente começa, não é de fora para dentro, não é esperando que alguém vai trazer uma dica maravilhosa, uma receita maravilhosa. Né? Precisamos trabalhar esses valores que são trazidos aqui para que, de fato, isso seja algo integrante da nossa forma de pensar e agir. É isso que nós precisamos. Né? Então, Jesus aqui está, sem dúvida nenhuma, falando de que nós precisamos, para alcançar essa pureza de coração, como ele próprio disse, né, ser humilde, buscar a simplicidade, não viver na agonia, no desespero. Ainda como ser puro de coração, nós encontramos uma alerta no Evangelho que diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Quando a ideia ruim vir, a gente, não, que nada, vai para longe, eu quero essa ideia não é dessa forma não, não vai ser desse jeito não. Isso dá trabalho? Dá. Isso dá trabalho? Dá. Não estamos aqui dizendo que não dá trabalho. Se não desse trabalho, não tinha muito valor. Porque a gente precisa conquistar através dos nossos esforços. Vocês já imaginaram o trabalho que dá para um alpinista escalar uma montanha? Não é brincadeira, não. Mas o
prazer dele está justamente no grau de dificuldade que ele vai vencer. O que motiva ele. Se for coisa fácil, ele não vai lá. Não vou não. Não vou não. Então, difícil, né? O difícil não é o impossível. O difícil é aquele que nos estimula a fazer, a realizar. Então, nós somos capazes de começar a trabalhar a autoprogramação. Buscar afastar. O olhar que é venenoso porque ele critica aquela palavra ácida, o olhar da indiferença. A gente precisa estar trabalhando isso, para que de fato a gente tenha um coração puro. E aí a gente vai estar agindo sem muita preocupação depois de um tempo. No começo eu me policio muito. Depois aquilo se torna uma constante na minha vida. Eu nem percebo, já ajo com naturalidade. Emmanuel nos alerta no capítulo 78 do livro Guia de Luz. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não guarda os ouvidos. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido em muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta os propósitos louváveis. Então, aqui está nos falando que a gente precisa ter cuidado com o que ouve, com o que fala e, a princípio, com o que pensa. Muito cuidado. Uma calúnia destrói muito. E muitas vezes, ainda que se tente numa experiência, na mesma encarnação resolver, a gente às vezes não consegue por conta do mal que foi gerado ali, do desastre que foi gerado ali. Eu me recordo, né, de um conto de um homem que foi caluniado. E depois a pessoa que fez aquela calúnia, né, foi se desculpar com ele. Consciência pesada, foi se desculpar. Ele falou: bom, eu só lhe perdoo depois que você fizer um exercício que eu vou propor para você primeiro. Ela, o que é? Falou: consiga um travesseiro de penas e traga aqui na minha casa. Ele morava no 3º andar. Aí essa pessoa foi e levou o travesseiro, e ele rasgou e jogou as penas pela janela. Aí falou: olha, sua missão é recolher todas as penas para eu costurar esse travesseiro de novo, devolvê-lo como ele estava antes. Ela disse: é impossível. É impossível encontrar todas as penas. Ele falou: pois é. O mal que foi produzido, muito dificilmente você vai conseguir recolher todo ele que foi gerado. Então, assim, quando a gente ouve a orientação de que a palavra, uma vez dita, ela não volta mais, a gente passa a ter mais cuidado. Passamos a ter mais responsabilidade com aquilo que a gente fala. Que nem uma flecha, tirou, vai lá. Não tem como voltar mais atrás. Então precisamos ter uma responsabilidade muito grande, muito grande. São nas ações diárias que traçamos nossos próximos passos. É no dia a dia. Precisamos estar fazendo sempre o autoexame. O autoexame. Aí Jesus ainda nos fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Quando ele exemplifica que há uma preocupação muito grande com o exterior e muito pouco
com o interior. Que o que macula o homem é o que sai, porque o coração dele está cheio, como a gente já ouviu. Então Jesus, com o seu conhecimento, né, com os conhecimentos amorosos, ele nos fala, né? E aí o que acontece? Emmanuel, que traz uma mensagem belíssima no livro Religião dos Espíritos, é um livro que foi psicografado em 1959, senhor. Aí traz essa mensagem belíssima sobre a pureza, que vamos fazer uma rápida síntese aqui dela, que diz coisas assim maravilhosas. Então ele nos fala que ninguém melhor do que Jesus foi um exemplo vivo da pureza. Alguém que estava inserido na sociedade da sua época, participando dos eventos sociais, culturais, mas sem deixar de fazer brilhar a sua luz. Dele só saía coisas boas, lições que ressignificou a vida daquelas pessoas que escutaram e guardaram os seus ensinamentos. De ninguém melhor do que ele, nos diz Emmanuel. E lembra-nos que cabe a todos nós lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na Terra sabia encontrar presença divina, sabia encontrar presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Em todas as situações que foi colocado Jesus, ele tirava daquela situação um aprendizado espiritual. Quando propõe a ele pagar ou não um imposto, numa tentativa de fazer com que ele contrariasse a lei e com isso fosse preso, sabiamente ele ensina: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando levam até ele a mulher que tinha sido pega em adultério, também para colocá-lo numa situação onde ele iria, assim acreditavam, que ele iria inocentá-la e com isso ferir a lei que eles seguiam, a lei mosaica, ele sabiamente lança aquela proposta maravilhosa: atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Mostrando para aquela mulher, no final da história, que nenhum daqueles homens eram melhores do que ela. Porque se ali houvesse um único justo, ela teria recebido pelo menos uma pedrada. Mas nenhum ali tinha autoridade moral para isso. Devolve a ela a dignidade, resgata a dignidade daquela mulher. E ninguém já afundou, né? Nem ele próprio. Nem ele próprio. Né? Eu também não. Se ele não te condenado, também eu não te condenaria. Agora ele dá um receituário, né? Vai, não voltes a pecar para que não te suceda coisa ainda muito pior. Né? Mas aí a gente percebe essa leveza que Jesus dava às situações. Aí diz Emmanuel: para muita gente a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Imaginemos. Poderia ter escolhido Jesus nascer como filho de um patrício? Teria um ambiente, um palácio talvez para nascer? No entanto, ele vem nos dar testemunho de simplicidade e nasce num estábulo. E aí o que acontece, como diz Emmanuel aqui? Hoje, quando construímos o presépio, está lá, né? A retratação do estábulo, né?
Então ele transforma aquele local como um verdadeiro poema de excelsa beleza, como nos diz Emmanuel. E aí ele nos lembra de Maria Magdala, de Simão Pedro, Judas e Saulo de Tarso. Maria de Magdala, tida até mesmo a princípio pelos irmãos de fé, uma pessoa inexpressiva, com uma mulher impura, indigna. Mas para quem Jesus primeiro aparece? Para ela. Isso causa até um rebuliçozinho no meio deles, porque não acreditavam, porque como para esta mulher? Jesus vem de fato testemunhar. Né? Simão Pedro, um homem trabalhador braçal, pescador, um homem rude. Jesus também transforma a vida daquele homem, daquele pescador. Transforma ele em pescador de almas. Pescador de almas, como havia prometido. Pedro que era emblemático. Para quem não sabe, Pedro significa pedra. E Jesus, a partir daquele homem, Jesus coloca, né, Pedro, se eu me tinha revelado a minha igreja, né? Pedro é tido como o primeiro Papa, né? E aí você percebe, a pedra é fundamental. Mas, logicamente, como já tínhamos falado aqui, Jesus pegava as situações do dia a dia para trazer nesse ensinamento moral. Jesus ali falava daquele homem emblemático, que tinha muito medo, vacilou várias vezes. Nem lembramos que ele negou Jesus 3 vezes, né? Mas ele amava profundamente Jesus, e Jesus percebe, como dissemos aqui no início, esse olhar que vai além do que estava sendo naquele momento visto e ouvido, né? Jesus percebe o potencial daquela grande alma. Pedro, quando ele inicia o trabalho na casa do caminho, Pedro começa a dar sinais de transformação incríveis. Para fazermos uma ideia, as pessoas ficavam buscando ficar na calçada para que a sombra dele tocasse nelas, porque eles acreditavam que a sombra de Pedro curava, e que faz muita gente ficou curada. Bem lembramos, né, que quando o primeiro milagre de Pedro, um pedinte que estava na porta da casa, ele não tinha mais nada. E aí ele pede uma esmola, aí sabe a palavra de Pedro, né? Não tem ouro, não tem prata, mas o que tem eu te dou, levanta-te e anda. O homem levanta e anda. Então ali a gente percebe a transformação, imaginemos aquele homem emblemático, muito parecido com a maioria de nós, com muito medo, né? Ah, eu te amo, Senhor, aí me ama. Há necessidade de morrer aqui, em meu nome, pelos seus irmãos. Ah, nós é muito. Eu te amo, mas sem esforço. Sem ter que dar testemunho. Judas, né? Na história, quando foi que um traidor foi tão bem tratado como foi Judas por Jesus? Que sabia que ele cometeria aquela traição. E conta-nos os historiadores do mundo maior que quando o espírito sai e liberta-se daquele corpo, quando Jesus se liberta do corpo, deixa aquele corpo, contam os historiadores espirituais que ele vai nas umbralinas buscar Judas para trazê-lo nos braços, porque Judas havia cometido suicídio. Então, é interessante a gente analisar. Saulo de Tarso, por que eu falo Saulo? Porque eu ainda me refiro àquele doutor da lei, que era inimigo declarado de Jesus, do Nazareno, que chamava Jesus do filho do carpinteiro, tentando desmoralizá-lo. Jesus vai ao encontro dele na história de Damasco. E ali, eu gosto de dizer que ali foi talvez o primeiro contrato de trabalho firmado que a história registrou. Porque a conversa é curta. Ele procura saber quem era, e Jesus se apresenta para ele, e ele não se desculpa, ele não pede perdão,
Ele não faz promessa nenhuma, mas ele pergunta assim: o que queres que eu faça? Estava diante, reconhecia ele naquele momento, com toda certeza, a vida de erros que ele tinha cometido, as besteiras que tinha feito. Ele dizia o quê? Jesus já sabia de tudo. Se desculpar? Não, porque Jesus esperava muito mais do que isso. A reparação. A reparação. E ele faz essa reparação. Como Jesus disse a Ananias, foi o vaso escolhido por ele. Purificai-os assim o coração, diz Emmanuel, e identificareis a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Se buscarmos purificarmos o nosso coração, perceberemos a presença de Deus. Será tão forte na nossa vida que todos à nossa volta perceberão, porque identificarão uma pessoa diferente para melhor, sem que nada seja necessário dizer. Então busquemos, nos esforcemos para purificarmos o nosso coração. Purifiquemos o nosso coração para que sejamos, ainda nessa curta experiência que estamos tendo aqui, no corpo físico, pessoas mais felizes, pessoas que produzirão à sua volta a semeadura, que irá ter um resultado, uma multiplicação 100 vezes por uma, como disse Jesus na parábola do semeador. Imaginemos que seja isso. O que espera o divino amigo de todos nós não é que passemos pela terra carregando títulos, não é que passemos pela terra nos achando superiores aos outros porque estudamos um pouco mais ou porque a vida nos possibilitou determinados recursos. O que espera de fato Jesus de todos nós é que nos tornemos verdadeiramente seres humanos, onde agiremos no mundo servindo e amando, dando exemplos verdadeiros do que é ser cristão, do que é ter adquirido a consciência crística. Aí sim, esse mundo que estamos esperando que melhore, vai de fato melhorar, porque somos todos nós responsáveis por construirmos esse mundo de paz, esse mundo de felicidade. O reino de Deus, que naquela época nos dizia eu, meu reino ainda não é deste mundo, porque as pessoas ainda não compreenderam a mensagem do amor. Porque quando compreenderem a mensagem do amor, de fato, esse será o reino que nos falou Jesus. E eu agradeço a vocês pelo carinho, pela paciência de vocês, e que possamos, com toda certeza, aproveitarmos essa experiência que tivemos aqui juntos para um processo de autoiluminação. Muito obrigado, muita paz. Nesse momento, nos despedimos do pessoal do Instagram, agradecemos aqueles que estiveram conosco até agora, e que tenhamos essa palestra que, no meu entender, foi altamente reflexiva. Cada um pega alguns pedaços, eu peguei vários pedaços aí para mim, cada um pega um pedaço que cabe. Pessoal do Instagram também, nós vai ficar gravado no Instagram e também colocamos depois no YouTube. Quem quiser ir passar para alguém no YouTube, eu coloco ela mais curtinha, fica melhor para repassar. A partir de agora, nos despedimos do pessoal do Instagram. É o momento do paz.